A idade dos metais. Foi quando o homem passou a ser metaleiro. Não, mentira! Foi quando o homem passou a dominar técnicas de metalurgia como o cobre, o bronze e o ferro. Você saberia dizer o que significa a idade dos metais? Professor, se não é quando eles eram metaleiros, é o quê? Começam ao homem a aprender a técnicas de manipular os minérios. O cobre, o bronze já é uma mistura, ele não existe o bronze na natureza. E depois o ferro, esse sim tem na natureza. Em outros nomes, né? Hematita, por exemplo. A idade dos metais... Nossa, falou bonito, professor. O que significa isso? Significa que a idade dos metais se aplica mais para o Egito e para a Mesopotâmia. Mas não significa que os ameríndios aqui na América dominaram a metalurgia do cobre, do bronze e do ferro. Depois foi encontrado na China técnicas de metalurgia do bronze e do ferro, mas parece que do cobre depois. Não se aplica para todas as civilizações ao mesmo tempo. No entanto, para as civilizações que se destacaram na antiguidade, a crescente e fértil, esse desenvolvimento dos metais se aplicam para eles. Por isso que se utiliza essa idade, para tentar organizar o passado, que é gigante. Então foi inventado essas tradicionais divisões. O Papilo de Turim é um dos documentos mais antigos que comprovam um mapa de Minas que tinha ouro, chumbo e alguns metais preciosos, pedras preciosas que eram tiradas do Egito Antigo. Olha que bacana, um dos documentos, uma fonte histórica mais importante que comprova o trabalho de mineradores egípcios, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Primeiro metal dominado é o cobre. Por quê? Porque ele é mole, está na natureza, no seu formato em pepitas, e porque ele pode ser facilmente trabalhado a frio, através de marretadas, para dar o formato do que o seu metalúrgico quer, ou esquentado a temperaturas baixas, derretidos com temperaturas baixas. Não precisa de um super forno para derretê-lo, como é o ferro, por exemplo. Ele era utilizado mais para a produção de utensílios. Ele tem um probleminha. Por ser um metal fácil de trabalhar, ele tem o seu ponto negativo, tem o ponto frágil, literalmente. Ele é um metal mole. Não dá para fazer uma ponta de enxada, né? Uma enxada de cobre. O agricultor vai dar umas duas enxadadas, vai quebrar ou vai entortar o cobre, vai entortar a enxada. Foi encontrada algumas armas feitas de cobre, mas em geral ele ficou restrito para peças de decoração, como essa datada de 3.000 anos a.C. da Mesopotâmia, feita de cobre. Essa pepita é muito interessante para vocês entenderem o que é um cobre em seu formato natural, em pepitas. É um minério, ok? Fácil de moldar e não precisa de forno. Pode usar o forno simples, um fogo no chão mesmo, uma fogueira no chão, e ali os metalúrgicos usar ali um tacho de barro para esquentar o cobre, para derretê-lo e depois dar o formato, o molde que ele precisa. Mas não serve muito para armas e equipamentos agrícolas. Foi encontrada numa urna funerária do Egito sem data essas imagens mostrando metalúrgicos egípcios, né, mexendo a fogueira para derreter ali as pepitas de cobre, alguns metalúrgicos soprando com oxigênio para dar uma misturada nos elementos químicos do cobre, depois ali os metalúrgicos levando o tacho de barro na fogueira para derretê-lo, e depois os metalúrgicos colocando o cobre derretido em vasilhames que provavelmente estavam o molde do que eles queriam. Uma estatueta de algum deus, uma peça, um colar, uma pulseira, adornos, né? Objetos decorativos egípcios. Foi encontrado, apesar que não foi muito comum, foi encontrado algumas armas, adagas, facas, feitas de cobre, como essa encontrada na Espanha, no Museu Arqueológico, que está no Museu Arqueológico do Valladolid. Nesse vídeo, nós falamos sobre a idade dos metais, período metalúrgico que se aplica para a Mesopotâmia e Egito. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.